É teu precioso sangue, Salvador Jesus, que me lava do pecado para andar na luz. Sim, teu precioso sangue, Cristo Salvador, tu por mim liberteste em teu grande amor. É teu precioso sangue, Salvador Jesus. Amém. Amém, Jesus. Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Mais uma vez estamos aqui para falar da Palavra de Deus, refletirmos sobre a Escritura Sagrada. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que Ele tem nos concedido nesta noite, a qual nós estamos aqui nessa reunião para ouvir a Palavra de Deus. Ouvir a Palavra de Deus, e sim, porque estamos? Por causa do Senhor Jesus, né? Acredito que nenhum de vocês fez uma promessa para estar aqui, um voto, coisa do tipo, mas estão aqui apenas pela causa do Senhor Jesus Cristo. Este é o maior exemplo que o servo de Deus, a serva de Deus tem que ter. Reunir num local apenas por causa do Senhor Jesus, né? Por causa do Senhor Jesus Cristo. E segundo o que nós pensamos e achamos, mas segundo o que nós achamos na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Eu vou ler no livro de Lucas, e o versículo 44 ao 40, até o 47 nós vamos ler. Está escrito assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Pai, em nome do Teu Santo Filho, eu peço que o Senhor abra nosso entendimento, dai-nós sabedoria, inteligência para compreender as Escrituras Sagradas. Ó meu Pai, tenha misericórdia em nossas vidas. Se não for o Senhor para abrir nosso entendimento, para compreender as Escrituras Sagradas, jamais vamos compreender. Não é pelo curso de teologia ou algo semelhante que vamos entender a Tua vontade perfeita. Mas procuramos através do Teu Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, a Tua palavra vai nos direcionar. Sim, o Espírito Santo nos direcionando mediante a palavra. Nesta noite eu peço, em nome do Teu Santo Filho, ó Pai, que abra o nosso entendimento para compreender a Escritura. Amém. Amém. Meus queridos ouvintes das Escrituras Sagradas, aqui na Palavra de Deus, eu não vou detalhar completamente sobre a questão do que Jesus está falando ali, do que ia acontecer com ele. No capítulo 5, do livro de Mateus, onde ele diz que não veio destruir a lei, mas veio cumprir a lei. Capítulo 5 de Mateus, versículo 17.
que vinha destruir a lei, os profetas, não vinha abrogar, mas cumprir. Esse termo cumprir está registrado aqui. Ou seja, tudo que estava na antiga aliança, tudo que estava dentro do Pentateuco, no Torá, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e nos profetas, aqui arredondadamente cumprido no Senhor Jesus Cristo. O capítulo 10, versículo 1 de Hebreus diz que as coisas da velha aliança cumpriu-se no Senhor Jesus. Em Colossenses diz que as coisas eram uma sombra e cumpriu-se em Cristo, que é o corpo. Portanto, aqui diz que Jesus, após a sua morte na cruz do Calvário, morrendo por nossos pecados, fazendo-se maldito, ou maldição por nós na cruz, ele morre e ao terceiro dia ressuscita. E aqui nesse evento, no contexto, fala de antes de algumas pessoas que estavam no caminho para Emaús. Depois voltaram alegres porque tinham visto o Senhor. E aqui diz que o discípulo, no capítulo 24, versículo 36, falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Pai seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viu um espírito, algum espírito cotivo. Jesus falou: não é um espírito, vede que sou eu mesmo. Papai, vede que o espírito não tem carne e osso como vide que eu tenho. E ainda o que aconteceu? Jesus começou a explicar a Escritura. Ele disse que essas palavras que eu disse estão convosco ainda, ou seja, antes da minha morte, está dizendo aqui, que convinha que se cumprisse tudo. O que estava escrito, como já falei anteriormente, as sombras, cumpriu as figuras, tipologias dos sacrifícios, das orações que existiam na antiga aliança, cumpriam-se no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele não veio destruir a lei, veio cumprir algo que já estava prescrito sobre ele. Na lei mosaica, nos profetas e nos salmos, encontramos várias profecias, várias registros, que havia o Messias, o Mashiach, o Cristo, o ungido, para resgatar o seu povo da calamidade, do pecado. Aqui diz, então, depois de dizer que tudo estava cumprido, aquilo que estava na lei, no Salmo e nos profetas, há algo muito importante, Jesus Cristo fala, e abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Meus queridos amados irmãos, muitas vezes não compreendemos o que diz realmente a Escritura, mas só o Senhor Jesus para abrir o nosso entendimento, para dar mais sabedoria e inteligência para compreender as Escrituras Sagradas. Aqui está dizendo, aqui corta, não é desvalorizando totalmente, mas mostrando que o maior valor na vida de qualquer cristão não é uma interpretação teológica da Bíblia. Não é um livro que interpreta algo que você acredite ou deixe de acreditar. É o que a Escritura realmente diz. E quem abre o nosso entendimento é o Senhor Jesus. Aqui diz, então abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura Sagrada. Se o Senhor Jesus não abriu o nosso entendimento para compreender as Escrituras Sagradas, nós vamos fazer coisas de acordo com a tradição. Nós vamos praticar coisas de acordo com os livros teológicos, de acordo com as linhas teológicas, facultativas do nosso intelecto, colocando nossas próprias características, aspectos, sobre o que nós achamos que é verdadeiro. E não pedimos ao Senhor para abrir o nosso entendimento, para compreender a Escritura Sagrada. O erro de muitos, antes de estudar, é de ir para a Escritura Sagrada. A ver, nós temos várias coisas para aprender, e não aprendemos na Escritura Sagrada. Aqui, e abrir o entendimento para compreender. Compreender. O que é compreender? Compreender é entender aquilo que está sendo falado. Hoje, dentro da cristandade, se assim possamos dizer que esse meio religioso pode se chamar de cristandade, vivemos num tempo de uma Babel, confusão religiosa, com várias interpretações e entendimento da Bíblia, porque falta a compreensão da Escritura Sagrada. Muitas vezes queremos compreender a Escritura de acordo com a luz teológica, denominacional, religiosa
que nós aprendemos ou achamos que assim é bom, é bonito, é adequado para os nossos dias. Mas não é assim. A Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento para compreender a Escritura que falava a respeito dele. Ele estava vivendo naquele contexto, era para judeus, e os judeus não reconheceram. Eram discípulos de Jesus. Viu Jesus indo para a cruz, e aquele ressurreto, depois da sua morte e ressurreição, ainda não compreendia. Quanto mais nós, que estamos distantes aproximadamente 2000 anos, e separam de nós também várias coisas, como o tempo, traduções da Bíblia, originais. Eles estavam vendo o Senhor e ainda não compreendiam a Escritura. Eles já tinham os pergaminhos, já tinham da antiga aliança. Por mais que não poderia ser acesso a todos, mas eles tinham todos os sábados, de acordo com Atos dos Apóstolos, tinha a lição da lei mosaica. Ensinava sobre o futuro Messias, o Machias que havia de vir. Mas ainda não compreenderam ainda. Hoje, graças a Deus, temos a sua palavra, temos a Bíblia. Ajuntado, agrupado. Como naquele tempo não tinha, mas nós temos ajuntado. Tinha naquele tempo fragmentado, mas hoje nós temos ajuntado. Chama-se Bíblia, do grego, biblios, significa uma pequena biblioteca. Mas mesmo assim, nós temos que fazer o quê? Pedir Jesus, pedir o Senhor para abrir nosso entendimento. Senhor, abre o meu entendimento. Se tem água na Bíblia, abre nosso entendimento. Porque nós estamos muitas vezes, meus caros amigos e irmãos, intoxicados com a religião em nossa mente, desde criancinha, que crescemos naquela intoxicação religiosa, daquela religiosidade antibíblica, de aparências, de algo exterior. Mas não compreendemos a essência das coisas que nós praticamos. A não ser que em determinado momento o Senhor possa abrir nosso entendimento para compreender a Escritura Sagrada. Essa é a verdade da Escritura Sagrada. Eu sempre, Deus, ó Senhor, sempre orando, olha, Deus, abre meu entendimento, abre meu entendimento, abre meu entendimento. E aí comecei a ver coisas que eu nunca vi. Comecei a estudar a Escritura com um método hermenêutico, mas é uma hermenêutica. Não a hermenêutica segundo o que eu queria, mas o que diz realmente a Bíblia, o que está escrito. Como os autores, como as pessoas entendiam naquele tempo. E aí pedir, Senhor, abre nosso entendimento, abre meu entendimento, dá-me sabedoria. Porque o combustível do engano é a ignorância, é a falta de conhecimento. Livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errai, não conhecendo a Escritura. Conhecer as Escrituras não é você conhecer o texto, quando você está lendo ali, ou conhecer, lendo, só lendo. É conhecer realmente o que está lá escrito. Isso é importante. Por quê, meus amados irmãos? Porque nós não podemos ir além do que está escrito. Capítulo 4, versículo 6 de 1 Coríntios. Essa é a regra. O irmão Paulo diz: irmãos, estas coisas apliquei por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos submeter a favor de um contra o outro. Porque há tanta guerra, tanta facção religiosa, tantas divisões religiosas, por falta de compreender a Escritura, por falta de submeter ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e pedir misericórdia para a compreensão das Escrituras Sagradas. Aqui está claro na Escritura. Não ir além do que está escrito. Então é importante o conhecimento do que está escrito, para não passar o que está escrito. Tem muitas coisas, muitos livros, muitas faculdades teológicas, coisas do tipo assim, que podem, muitas vezes, atrapalhar na interpretação da Escritura. Ah, eu interpreto a Bíblia na linha do raciocínio de Calvinho. Ah, eu interpreto a Bíblia na linha de conhecimento de Arminio. Ah, eu interpreto a Bíblia falando... Não. O que realmente... Tiramos essas influências.
E vamos para o que está escrito. Naquele tempo, os irmãos não tinham Calvino, não tinham Armênio. Naquele tempo, ele não tinha os métodos interpretativos que nós temos hoje, das faculdades, algo facultativos. Abriram mentes, campo da intelectualidade, através de um curso, coisa do tipo. Naquele tempo, ele não tinha. Os irmãos eram simples e esperavam integralmente na presença do Espírito Santo na vida desses irmãos para entender o que estava escrito. Se ninguém entendia, chamava uma pessoa para ajudar a entender aquele texto. Como no caso do eunuco e o evangelista Filipe. Ele chegou para o carro e perguntou: você entende o que lês? O eunuco falou: como eu posso entender se ninguém me explica? Explique significa extrair a informação. E nós só podemos extrair uma informação se nós conhecer realmente a Escritura. Há vários tipos de extração de informação. A falsa, a verdadeira. Você tem que saber qual é que você está extraindo. E o versículo 46 dá a importância de compreender a Escritura. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Se os discípulos tivessem compreendido isto, talvez estariam mais atentos para cumprir isto aqui, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o entendimento de compreender a Escritura está ligado com o anunciar a mensagem do arrependimento e perdão dos pecados. Olha a grande importância na compreender a Escritura Sagrada. Porque muitas vezes estamos direcionando as pessoas para um local ou para uma direção que não leva ao arrependimento e nem ao perdão dos pecados. Essa interpretação é errônea. Aqui Jesus está dizendo que eles compreendem a Escritura Sagrada. Aí disse, assim está escrito, ou seja, está lá na Bíblia, está na Escritura, que convinha que Cristo padecesse assim, e que em seu nome pregasse o arrependimento de todas as nações e tal. Hoje nós vimos pregações, mensagens, que não falam mais que o pecador deve se arrepender de seus pecados, senão vai para o inferno, para o lago de fogo, para a condenação. As pregações hoje são tão artificiais, que as pessoas choram de emoções por causa dos supostos hinos cantados nesses salões denominacionais. Mas não choram mais de arrependimento de seus pecados. Eles pulam, se alegram porque tem uma casa própria, um carro, recebeu um milagre do corpo físico, mas está lá afundado no pecado e não quer se arrepender. Porque as pregações hoje estão direcionadas para outras coisas. Pregar somente o Evangelho do Senhor Jesus se tornou algo monópolo, algo que não é muito interessante nos dias atuais. Não dá dinheiro pregar somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a maioria das denominações só querem dinheiro, só querem extorquir o povo, só querem fama, sucesso, mas não querem vidas rendendo aos pés do Salvador Jesus Cristo. Porque as interpretações que eles têm da Escritura é uma interpretação totalmente disturpada, embaçada, distorcida para o seu bel prazer, distorcem. A tal ponto que quando você fala realmente o que está escrito, você é taxado de herege. Quando você fala o que está na Escritura Sagrada, esses tais não conhecem. Que muitos irmãos passam madrugada de joelho, passa momentos de oração pedindo sabedoria a Deus, para que abra o seu entendimento, para compreender as Escrituras Sagradas. Se esforçam para poder compreender a Escritura Sagrada. Olha um livro, olha outro livro. Depois bota de lado e bota o joelho no chão e pede Deus sabedoria para entender o texto. E o Espírito Santo ainda é válido nos dias atuais. Qualquer mensagem, doutrina que não leva a centralidade do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem é anátema. Qualquer mensagem, doutrina que não leva uma pessoa a arrependimento dos pecados, essa doutrina é totalmente errônea. Se um ajuntamento de pessoas não é unicamente para ao nome do Senhor Jesus, é
idolatria é pecado. Muitas pessoas se reúnem no local por causa do salão, da estrutura do salão. Muitas pessoas se reúnem no lugar por causa que o fulano, o pregador, vai estar lá. O suposto homem chamado pastor vai estar lá na frente. E ele vai lá por causa daquele homem e não por causa do Senhor Jesus. Muitos se reúnem no lugar para receber uma cura do corpo físico, uma bênção para a sua família, mas não se reúne por causa do Senhor Jesus. Então esses tais não se reúnem ao nome dele, ao propósito que eles têm. Eles fazem votos, campanhas para se reunir, congressos para se reunir, com um propósito, mas o propósito não é o Senhor Jesus Cristo. Não é o perdão dos pecados das almas. Por mais que, por pretexto, use alguma frase que diga arrependei. E não há avivamento sem arrependimento de pecado das pessoas se convertendo, abandonando a idolatria, abandonando a prostituição, abandonando a vaidade pecaminosa. Esse é o verdadeiro avivamento que nós temos que buscar. E só adquirimos através da Escritura, da uma interpretação sadia da Escritura Sagrada. Não é barulho, não é falar em línguas que ninguém compreende, que se caracteriza o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento vem através do perdão dos pecados, de pecador, de vidas, se entregando para o grande sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Lá no madeiro, ele foi esticado por nossos pecados. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, muitos usam esse texto, mal interpretado, para falar de um avivamento. Mas se esquece que a principal característica dali em diante de Atos dos Apóstolos foi pregar, falar ao nome e em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículo 19 de Atos dos Apóstolos. O irmão Pedro, cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, após a reunião ali naquela casa, cumprindo os 50 dias, após a Páscoa, chamado de Pentecostes, ele anuncia dizendo que cada um de vocês arrependei de vossos pecados e convertei para que sejam pagados os vossos delitos, vossos pecados. Ali há, depois, futuramente, 3.000 almas sendo batizadas, depois mais almas sendo batizadas, e crendo na palavra, e todos foram batizados. Aqueles que criam eram batizados. Então isso quer dizer o quê? Que há um grande avivamento. Não um avivamento para o cofre da denominação, não um avivamento por causa do dinheiro, da aparência, de concorrência denominacionais, mas um avivamento de arrependimento de pecadores, se rendendo aos pés do Senhor Jesus, porque creem que essa palavra é verdadeira e a interpretação, a compreensão dela leva a pessoa a adorar ao Senhor Jesus unicamente, reunir ao nome dele, por causa dele, e leva as pessoas também ao arrependimento. Mas hoje em dia, banalizou isto, que Deus usa de misericórdia para com cada um de nós em pleno século XXI. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade.